Em 2025, o Canadá protagonizou uma das maiores revoltas de consumo silencioso da história moderna. Sem incêndios, sem caos, sem manchetes escandalosas. Simplesmente, uma nação inteira começou a deixar de comprar. Tudo começou após a imposição de tarifas injustificadas pelos Estados Unidos. O que parecia uma medida técnica desencadeou uma reação emocional profunda, quase invisível no início, mas devastadora em suas consequências. Cafés vazios, marcas globais em queda livre e uma economia local que renasceu do boicote. Mas por que os canadenses decidiram usar seu dinheiro como ferramenta de protesto? Quais marcas foram mais afetadas? E quais foram as consequências reais para empresas, trabalhadores e consumidores? Hoje você vai descobrir os 10 boicotes mais impactantes que aconteceram no Canadá em 2025. Casos que não apenas mudaram hábitos de consumo, mas que redefiniram a relação entre dois países vizinhos. E no final do vídeo, você entenderá por que até mesmo uma simples soda ou um par de sapatos pode se tornar um ato de resistência. 10 empresas se tornaram os espelhos sucessivos dessa transformação. As primeiras 5 receberam um impacto inicial e, com ele, mostraram ao país inteiro a dimensão de sua força. O que segue é a crônica de como uma decisão silenciosa viajou da mesa do café da manhã até os relatórios corporativos, tingindo de vermelho as folhas de balanço da Starbucks, McDonald's, Amazon, Walmart e Coca-Cola. A Starbucks era algo mais do que café. Era a promessa de pertencer a uma tribo cosmopolita que pronunciava macchiato com segurança e pagava sem contar as moedas. Por isso, sua queda retumbou com a intensidade de um tremor urbano. Tudo começou com a fotografia de uma enfermeira de Ottawa, tirada por um desconhecido ao amanhecer. Ela aparecia de pé diante da porta giratória, uniforme ainda limpo, copo reutilizável na mão, olhar no vazio. A legenda dizia: "Hoje meu expresso sabe a tarifa." Essa frase, acompanhada da hashtag #BoycottStarbucksK, levou horas para percorrer o país e dias para se tornar um lema. 15 milhões de interações depois, o gesto individual havia se transformado em mantra coletivo. A propósito, se você sonha em viajar mais, gastar menos e viver experiências únicas, criamos um guia de 400 páginas em 7 volumes que vai simplificar a sua vida. Descubra como resolver vistos, economizar e encontrar trabalho no exterior por menos do que o preço de um café. O link está logo abaixo e nas publicações da comunidade. Os números confirmaram que a narrativa tinha fundamento. Em apenas 3 meses, as vendas nacionais caíram 22%. Nos centros de distribuição de Vancouver, sacos de grãos se acumulavam sem destino, os turnos dos baristas foram reduzidos e os contratos com fazendas leiteiras locais ficaram suspensos. Enquanto isso, a Maple Roast, um aplicativo criado por 2 irmãos de Guelph, passou de 100 downloads para 2.700.000, conectando torrefadores artesanais com clientes a menos de 20 quilômetros de distância. O boicote não se alimentava de ódio, mas de pertencimento. Uma cliente de Montreal explicou diante de uma câmera de celular: "Prefiro pagar $1 a mais e saber a quem estou apertando a mão." Essa frase foi reproduzida nos noticiários e acabou escrita com giz em quadros de dezenas de cafeterias independentes. Mas a mudança trazia espinhos. Baristas jovens, que haviam encontrado na Starbucks seu primeiro emprego estável, temiam que a onda lhes tirasse a renda. Em fóruns internos, perguntavam como explicar que eles também faziam parte da comunidade, agora alvo das críticas. Esse foi o primeiro grande dilema ético do movimento. Seria possível atingir a marca sem ferir o vizinho atrás do balcão? Mesmo assim, a maré avançou. No final de junho, várias franquias em Ontário fecharam mais cedo para evitar prejuízos noturnos, e as ruas se encheram de cartazes de cafeterias locais, oferecendo degustações gratuitas de lotes cultivados em Chiapas ou na Serra Hondurenha, mas torrados a poucos passos do cliente. A velha sereia verde perdeu o brilho, e em seu lugar surgiu uma constelação de novos logotipos. Folhas de bordo, pinheiros estilizados, nomes em Cree e Inuktitut. O McDonald's passou meio século colorindo de amarelo a memória gustativa dos canadenses. A caixinha feliz, o som do óleo fritando batatas, o cheiro que se entranha na roupa ao cruzar a porta.
Mas a primavera de 2025 mudou esse aroma. Aconteceu em um drive-thru de Vancouver. Um menino, sentado no banco de trás de um sedã híbrido, olhou para nas montanhas e perguntou: "Por que não comemos algo que venha daqui?" O pai, sem saber, transmitiu a pergunta para o país inteiro ao compartilhá-la em um fórum de bairro. Em uma semana, o post acumulou centenas de milhares de comentários. Para muitos, aquela voz infantil deu nome ao desencanto latente. As vendas caíram 16% em Toronto, Calgary e Montreal. Os brinquedos temáticos se amontoavam sem abrir em caixas de papelão, enquanto food trucks pintados com arte das Primeiras Nações serviam hambúrgueres de carne de fazenda e pão assado antes do amanhecer. Cada mordida era um pequeno voto. As filas em frente a algumas unidades encurtaram tanto que os funcionários se revezavam para simular movimento. Um gerente de Mississauga confessou sentir-se como um músico em um navio que já range. O McDonald's tentou recuperar terreno com um cardápio Maple Deluxe, prometendo carne canadense e xarope de bordo. As redes sociais dissecaram o percentual real de origem nacional e concluíram que era puro verniz. O impacto humano logo foi sentido. Muitos empregados eram estudantes ou imigrantes recentes que dependiam desses turnos para pagar aluguéis cada vez mais altos. À porta de uma unidade em Edmonton, 5 trabalhadores seguravam cartazes improvisados. "Nós também somos o Canadá." Os clientes nos simpatizavam, mas continuavam caminhando até a caravana vizinha, onde um chefe peruano assava cogumelos com queijo local. Assim, se abria a segunda fissura moral do boicote: a tensão entre punir o logotipo ou apoiar o vizinho de avental. Em agosto, as estatísticas mostravam um crescimento de 40% nos restaurantes familiares e a necessidade de recusar pedidos nos fins de semana por excesso de demanda. O que antes era entendido como fast food passou a ser visto como um luxo de tempo compartilhado, servido por mãos conhecidas. O McDonald's continuava iluminando as estradas com seus arcos dourados, mas agora elas levavam a outro destino. O clique fácil da Amazon havia substituído a caminhada até a loja, a conversa com o atendente e o cheiro de papelão recém-aberto. Era sinônimo de imediatismo. Por isso, quando os cancelamentos do Prime aumentaram 24% em 60 dias, os analistas demoraram a acreditar nos números. O estopim foi uma carta aberta, publicada por um casal de Toronto, que decidiu não comprar um Kindle para apoiar a livraria da sua rua. A foto do recibo, segurando 2 exemplares de capa dura, acompanhada da frase "A leitura não é entregue por drone", deu a voltas ao país. Em poucas semanas, a WellCA esgotou os estoques de shampoos produzidos em Manitoba. A Book City dobrou as entregas com vans elétricas decoradas com folhas de bordo, e a Local Loop tornou-se indispensável para encontrar parafusos ou artesanato sem sair do próprio CEP. O clique perdeu o romantismo quando se descobriu que cada pacote viajava mais quilômetros do que a maioria dos clientes em um ano. Os armazéns na Colômbia Britânica, inflados para a alta temporada, encerraram os turnos noturnos e 200 trabalhadores receberam avisos de corte. A campanha de resposta de Seattle apostou em um slogan: "Escolha global, viva local", acompanhado de adesivos de bordo nas caixas. O efeito foi o oposto do esperado. Virou meme, com montagens de paletes cruzando 3 estados para depois voltar pela fronteira em sentido contrário. A comodidade passou a parecer um luxo incoerente. Um programador de Halifax calculou a pegada de carbono, comparando a entrega Prime com a compra em loja local, e publicou os dados em um post viral. O resultado mostrava 37% menos emissões quando o produto era adquirido a 20 minutos de casa. Esse número virou argumento irrefutável em jantares de família. O impacto cultural foi igualmente profundo. A palavra carrinho, antes associada à faixa amarela do aplicativo, recuperou seu sentido físico. Rodas reais, corredores com música e a possibilidade de encontrar um vizinho na fila do caixa. Comprar deixou de ser uma tarefa solitária. Voltou a ser um ato social. Colunistas de domingo descobriram que a filosofia do consumo imediato esvaziava as conversas. O retorno à loja do bairro também restaurou a pausa para um café, a conversa rápida sobre o clima,
o aceno ao cachorro amarrado no poste. A Amazon seguia prometendo entregas cada vez mais rápidas, mas o país havia decidido que velocidade nem sempre era progresso. O Walmart construiu seu império sobre uma promessa tão enfática quanto o azul de suas placas: preços impossíveis. No entanto, após as tarifas alfandegárias, essa promessa passou a ser vista com desconfiança. O tráfego para o site walmart.ce caiu 31% em 2 meses, e nas lojas físicas, os corredores pareciam amplos demais porque faltavam carrinhos. O movimento Shop Canadian First nasceu quase por acidente. Uma professora de Quebec colou um cartaz feito à mão na entrada da escola e publicou a foto. Em 10 dias, a hashtag virou desafio no TikTok. Encher a geladeira sem pisar num hipermercado. As consequências se mediram nas fazendas e nos bairros. Hortifrutis, que sobreviviam com margens apertadas, começaram a vender caixas de produtos sazonais a clientes que os exibiam no Instagram como troféus. O True North Market, um aplicativo que conectava agricultores a consumidores, atingiu 1 milhão de downloads em 60 dias. O impacto visual também mudou. Feiras de rua montaram toldos vermelhos e brancos, ocupando praças antes relegadas a estacionamentos. Os clientes aceitaram pagar alguns centavos a mais por morangos ou abóboras, convencidos de que aquele leve sobrepreço era um investimento na comunidade. De Bentonville, os criativos responderam com comerciais de Lagos Esmeralda e famílias patinando no gelo, enquanto a voz em off dizia: "We love here too." Os espectadores notaram o sotaque e viralizaram uma montagem com legenda: "Mas os impostos ficam lá." As visualizações se tornaram um indicador sarcástico da perda de afinidade. Internamente, o Walmart reduziu os pedidos a fornecedores canadenses para ajustar o estoque à nova realidade, agravando o ressentimento. Um caso virou símbolo. Em Halifax, um aposentado com pensão modesta explicou a uma emissora local que, apesar de tudo, comprava frutas mais caras na fazenda próxima, porque o dinheiro fica aqui e volta em forma de escola e clínica. A frase ganhou força até virar estampa de camisetas vendidas em feiras agroartesanais. Enquanto isso, funcionários com uniformes azuis viam as horas extras desaparecer e buscavam emprego temporário nas feiras de fim de semana, gerando um fluxo inverso de mão de obra. O hipermercado cedia trabalhadores ao pequeno comércio. No início de setembro, as estatísticas mostravam que os supermercados regionais haviam aumentado seu faturamento em 40% e várias cooperativas abriram uma segunda filial. O Walmart ainda ostentava o menor preço, mas o país começava a se perguntar quanto realmente custava economizar 20 centavos se a economia saía do contra-cheque do vizinho. A Coca-Cola não vende apenas refrigerantes, vende a ideia de compartilhar momentos. Mas, após a aplicação de tarifas, esses momentos deixaram de parecer autênticos. As vendas despencaram 27% no segundo trimestre, e a empresa reagiu com uma edição especial Northern Lights, lata prateada, auroras desenhadas e um leve toque de xarope de bordo. A recepção foi gelada. Um youtuber analisou a lista de ingredientes e descobriu que o xarope vinha de Vermont. O vídeo, intitulado "O bordo importado tem gosto de ironia", somou centenas de milhares de visualizações em poucos dias. Universidades e cinemas decretaram zonas livres de coke e encheram seus refrigeradores com Canada Dry, 1642 cola e refrigerantes artesanais da Ilha do Príncipe Eduardo. Alguns bares penduraram quadros de giz. Só borbulhas locais. Os distribuidores enfrentaram excesso de estoque. Caminhões com latas vermelhas percorriam rodovias sem encontrar destino, e as fábricas de engarrafamento anunciaram demissões iminentes. O simbólico pesou mais do que o financeiro. Uma estudante de sociologia em Montreal afirmou num podcast que o som da lata sendo aberta era a trilha sonora da globalização e que agora preferia ouvir o estalar de uma bebida produzida a 100 quilômetros de distância. A reflexão foi citada em colunas de opinião e acabou impressa em copos reutilizáveis vendidos em feiras de fim de semana. A Coca-Cola tentou um gesto de humildade ao patrocinar um torneio juvenil de hóquei em Saskatchewan, mas o comitê organizador recusou a proposta e publicou um comunicado.
Nosso gelo merece patrocínio que não derreta a confiança. A recusa virou manchete internacional. Enquanto isso, produtores locais de refrigerantes experimentavam com xaropes de abeto e frutas silvestres do norte, e as degustações tornaram-se eventos de identidade cultural. No fim de outubro, os números mostravam não apenas uma queda no mercado, mas uma perda de relevância emocional mais pesada que qualquer desconto. A nostalgia que um dia esteve concentrada numa garrafa de vidro, agora se espalhava por centenas de alternativas com sotaque próprio. E assim, sem protestos barulhentos, nem boicotes declarados, a centelha da vida se apagou em silêncio, sob as luzes de um inverno que aprendera a conservar seu calor de outro modo. Ninguém percebeu o momento exato em que o ronco de um motor deixou de soar como liberdade para se transformar num eco incômodo de dependência. Foi numa tarde amena de junho, quando um aposentado de Red Deer, orgulhoso de sua Harley Davidson reluzente, parou para abastecer e um rapaz se aproximou com um elogio. O homem agradeceu, mas acrescentou em voz baixa: "Hoje já não sei se essa máquina conta a minha história ou a de outro." A frase, registrada pelo filho do rapaz e compartilhada em um fórum de entusiastas, virou fagulha que percorreu as rodovias digitais. Em poucas semanas, as vendas da Harley caíram 35%. As vitrines das concessionárias exibiam modelos encalhados e as oficinas especializadas começaram a fechar antes do pôr do sol. Foi um golpe no imaginário. Os encontros para passeios de verão se transformaram em caravanas de motos elétricas montadas em Ontário. Os capacetes decorados com águias deram lugar a ilustrações de alces e bordos. Em Vancouver, um desfile silencioso de 100 motocicletas sem gasolina cruzou a avenida principal enquanto os pedestres aplaudiam em silêncio. Os mecânicos que por anos haviam afinado motores, Milwaukee 8, descobriram que o futuro exigia aprender a calibrar baterias e motores síncronos. Alguns resistiram. Outros, com a pele marcada de graxa, se matricularam em cursos noturnos de engenharia elétrica com a determinação de quem vela pelo próprio legado. Ali surgiu outro dilema moral. Um símbolo de rebeldia pode continuar sendo símbolo se suas peças vêm de um país que acaba de colocar preço na lealdade? Na mesma hora em que os motores perdiam seu rugido, os corredores das lojas de artigos esportivos viviam uma coreografia diferente. A Nike, pátria do slogan definitivo, descobriu que 4 letras já não bastavam. Tudo começou com um experimento da Universidade de Guelph. Um grupo de estudantes mediu a procedência de cada componente de seus tênis e calculou quantos quilômetros um par percorria antes de chegar à prateleira. O resultado, 64 mil quilômetros, virou infográfico viral. De repente, o Just Do It soava vazio diante de um mundo que exigia motivos. As vendas em Ontário, Quebec e Colômbia Britânica caíram cerca de 20%. Vitrines antes dominadas pelo swoosh se encheram de modelos canadenses feitos com redes de pesca reaproveitadas e espuma de algas. O aplicativo TreadRight, que escaneava códigos QR e exibia o histórico de produção e a pegada de carbono, alcançou 800 mil downloads em 6 semanas. Escolas inteiras organizaram feiras de troca para prolongar a vida útil dos tênis. A ideia de usar algo novo deixou de ser aspiracional e passou a ser vista como desperdício. Um adolescente de Saskatoon publicou: "Vou correr a maratona com tênis que contem meu quilômetro zero, não o de um container." Sonhos de patrocínio migraram para marcas locais. Influenciadores que antes exibiam caixas com swoosh foram aplaudidos ao mostrar solas fabricadas em Vancouver. A Nike respondeu com uma coleção Northern Spirit, produzida parcialmente em Manitoba, mas os escaneamentos mostraram que a porcentagem era apenas estética. A queda já não era apenas de vendas, era de narrativa. O colapso ressoou nos bares. A Budweiser, a cerveja que por décadas havia acompanhado arquibancadas e lareiras de inverno, viu evaporar 28% de sua fatia de mercado. Tudo começou com um microdocumentário filmado num porão de Winnipeg. 3 amigos compararam uma Bud com uma IPA local e contaram quantos trabalhadores viviam de cada pinta. O vídeo, postado sem pretensão, atravessou a semana como uma rajada gelada. Bares de Calgary penduraram quadros. Apenas artesanal, orgulhosamente canadense.
distribuidores que há meio século abasteciam torneiras vermelhas voltaram com caminhões meio vazios e contratos cancelados. O estalo foi sentido até nas ligas menores de hóquei, onde os vestiários foram repintados com logotipos de cervejarias artesanais que ofereciam menos dinheiro, mas mais enraizamento. Um empresário de Newfoundland, que engarrafava cerveja com água de iceberg, declarou diante das câmeras: "Pensei que jamais competiria com um gigante. Acontece que bastava ouvir o gelo." O mercado local cresceu o suficiente para absorver parte dos garçons demitidos de franquias internacionais, selando um paradoxo: o boicote destruía e criava empregos ao mesmo tempo. Entre os consumidores, instalou-se a sensação de que erguer uma caneca podia ser também erguer um escudo. Nem mesmo o aroma do frango frito saiu ileso. O KFC, refúgio de domingos corridos e memórias de estrada, perdeu 19% em Ontário e Alberta. O que começou como uma anedota gastronômica virou um exame moral quando um grupo de agricultores de Saskatchewan publicou fotos de seus frangos criados ao ar livre com a etiqueta "Número Conheça Seu Frango". A imagem de uma ave sob o sol contrastava com a abstração de um balde de papelão. Os algoritmos fizeram o resto. Em 3 meses, o aplicativo Local Bites multiplicou por 5 seu tráfego, com usuários procurando restaurantes que citassem a fazenda fornecedora no recibo. Mary Browns e Chesters, redes nativas, expandiram-se com a rapidez de óleo fervente. Empreendedores artesanais adicionaram xarope de bordo à marinada e realizaram o milagre de transformar um aroma cotidiano em declaração de princípios. Um chefe de Edmonton renunciou à receita secreta e pendurou a sua na parede do restaurante com tinta indelével. "Se você sabe de onde vem, vai ter um sabor melhor." O KFC respondeu com um balde Maple Crunch, promovendo frangos de proximidade. Mas o mapa das fazendas mostrou que essa proximidade terminava em Iowa. Ao vê-lo, muitos clientes deixaram o balde no balcão e saíram em silêncio. O último golpe foi talvez o mais profundo, porque não se media em vendas, mas em expectativas de vida. As universidades americanas tinham sido, durante décadas, um horizonte dourado para estudantes canadenses. A queda de 31% nos pedidos de ingresso sacudiu ministérios e consultorias educacionais. Tudo começou com uma mesa redonda de pais em Charlottetown. Discutiam como as mensalidades reconfiguravam riscos financeiros e emocionais para seus filhos. Um jornalista local ouviu a conversa e publicou uma reportagem, intitulada "A Fronteira como Sala de Aula Vazia", que se espalhou como fogo frio. A opinião pública compreendeu que cada matrícula paga ao Sul, agora, carregava um custo moral adicional. Famílias que haviam economizado com disciplina olímpica recalcularam sonhos e traçaram novas rotas: Reino Unido, Países Baixos, Austrália. McGill, Toronto e UBC anunciaram números recordes de candidaturas locais. Os corredores reverberavam outros sotaques, mas a sensação dominante era de recolhimento. Um orientador escolar de Regina descreveu o clima: "Já não se trata de escapar, mas de criar raízes." As bolsas binacionais foram suspensas, os programas de estágio foram redefinidos com parceiros europeus e muitos campi americanos viram diminuir a diversidade que antes consideravam seu orgulho. A propósito, se você sonha em viajar mais, gastar menos e viver experiências únicas, criamos um guia de 400 páginas em 7 volumes que vai simplificar a sua vida. Descubra como resolver vistos, economizar e encontrar trabalho no exterior por menos do que o preço de um café. O link está logo abaixo e nas publicações da comunidade. O custo emocional foi medido em histórias interrompidas. Uma violinista de Calgary, admitida em uma orquestra universitária em Nova York, renunciou à vaga e encontrou acolhimento em Rotterdam. Contou que não era uma despedida fria, mas a busca por um futuro sem barricadas invisíveis. Professores canadenses em universidades de Wisconsin avaliaram voltar após décadas de carreira, temendo um isolamento gradual. O intercâmbio intelectual, que tantas vezes serviu de ponte, encheu-se de arames invisíveis. E assim, silenciosamente, cada passagem aérea não comprada, cada dormitório que ficou vago, desenhou uma cicatriz na geografia cultural da América do Norte. Quando esses 5 gigantes completaram sua queda,
O país entendeu que a Sinfonia Silenciosa havia orquestrado mais que boicotes isolados. Havia redesenhado a topografia da confiança. O motor que mudou de trilha sonora, o tênis que decidiu marcar seu quilômetro zero, a caneca que deu espaço à espuma artesanal, o balde de frango que revelou seu segredo e a bolsa de estudos que voou mais longe do que se previa, todos somaram um relato de pertencimento que já não precisava de tradutor. A economia anotou quedas e ascensões, mas o verdadeiro saldo foi medido no pulso renovado de bairros e estradas. Oficinas aprendendo eletrônica, sapateiros reciclando redes, cervejarias patrocinando torneios de bairro, fazendas imprimindo a origem em cada ticket, universidades locais ampliando salas de aula para um futuro que antes olhava para fora. Assim, o Canadá mostrou que um país pode falar baixinho e ainda assim mover montanhas. O boicote silencioso de 2025 começou como uma dúvida ao pagar um café e terminou como um referendo massivo sobre a identidade. Durante meses, as ruas pareceram idênticas, iluminadas pelos mesmos letreiros, mas atrás de cada balcão faltava uma peça essencial da engrenagem: a confiança. Os números que hoje revisitamos, milhões em perdas, postos de trabalho relocados, aplicativos locais baixados em ritmo vertiginoso, são o eco visível de uma revolução que escolheu a cortesia em vez do estrondo. O extraordinário não foi a queda de grandes marcas, mas a ascensão de alternativas que até então pareciam invisíveis. Cada barista que migrou para uma cafeteria de bairro, cada mecânico que aprendeu a consertar motores elétricos, cada agricultor que viu seus morangos esgotarem-se ao meio-dia, tornou-se prova de que as economias locais não morrem. Apenas esperam ser abraçadas quando as prioridades mudam. Houve vítimas colaterais, sim. Trabalhadores com uniforme canadense que dependiam de multinacionais estrangeiras sentiram a pressão antes de todos. No entanto, a onda de consumo local abriu portas onde antes havia muros. Programas de reconversão profissional, cooperativas que precisavam de mãos experientes e universidades que incorporaram novos módulos sobre cadeias de abastecimento sustentáveis. O boicote, inicialmente percebido como um sacrifício, acabou tecendo uma rede mais densa de relações econômicas e afetivas dentro do próprio país. Ficou provado que a proximidade pode competir com o preço quando a dignidade entra na equação. As repercussões diplomáticas foram igualmente silenciosas. Washington entendeu que tarifas não apenas encarecem produtos, encarecem lealdades. Ottawa descobriu que a ferramenta mais eficaz de negociação nem sempre é assinada em um gabinete, mas impressa no ticket do supermercado. E cada consumidor canadense percebeu que o passaporte pode permanecer guardado na carteira sem deixar de exercer a cidadania. Basta decidir onde termina cada dólar. Mas talvez a lição mais profunda seja emocional. Em um mundo saturado de mensagens, memes e manifestações relâmpago, o Canadá escolheu a pausa como forma de protesto. Ao reduzir a velocidade do consumo, acelerou a conversa sobre valores. Ao deslocar o foco da marca global para o produtor regional, lembrou que por trás de cada compra existe uma história que se estende muito além do momento da transação. Essa história inclui a qualidade do ar no bairro, a estabilidade dos empregos próximos e a coerência entre o que se prega e o que se pratica. Muitos se perguntam se essa onda vai durar. Os historiadores dirão que todo movimento esfria, que o mercado reabsorve tensões. Talvez estejam certos, mas as cicatrizes permanecem e com elas, certos hábitos. Uma geração inteira aprendeu a escanear códigos de barras como se lesse versos de um poema cívico. As crianças que viram seus pais recusarem brinquedos importados já não enxergam a procedência como um detalhe irrelevante. E os jovens que correram sua primeira maratona com tênis reciclados levarão essa memória em cada nova linha de chegada. Se há algo que essa história ensina, é que a economia não é um tabuleiro distante onde peças invisíveis se movem. É um pulso que bate na mão quando você escolhe um refrigerante, um livro ou uma matrícula universitária. Em 2025, o Canadá decidiu sincronizar esse pulso com os batimentos de seu próprio território, lembrando ao resto do mundo que coerência também tem valor e que a lealdade, uma vez perdida, não se recupera com descontos nem jingles. O silêncio desse boicote
Falou mais alto que qualquer slogan porque demonstrou que, mesmo na era do barulho constante, a opção de parar e refletir continua sendo a ferramenta mais poderosa. Se você sentiu que essa travessia também é sua, se alguma vez hesitou diante de uma prateleira e agora entende que essa dúvida é um ato político, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no canal. Há muitas histórias como esta esperando que abramos os olhos e que fechemos a carteira com intenção. Se essa história ressoou na forma como você abastece sua despensa, calça seus passos ou imagina seu futuro, deixe um like neste vídeo e inscreva-se no canal. Vamos continuar explorando juntos como decisões cotidianas podem, sem gritar, reescrever o mundo.